Shalom. Desejo Laila Tov, né? Embora já estejamos quase na manhã, né? São 3 horas e 22 minutos do dia 5 de setembro, né? Nosso quarto dia do mês 6, terceiro dia de trabalho. Eu não sei porque que às vezes eu ainda temo, né, com isso, né, mas acho porque a gente é humano, né, a gente acaba caindo nos mesmos erros, né. Mas quando nós gravamos a escola, né, eu e Eliane falamos a respeito de gravar sobre as festas, né, que virão agora a partir do dia 1º do mês 7. Então é interessante, né, porque naquele momento na minha cabeça eu coloquei, não, eu vou gravar 3 estudos na sequência e um com cada festa, né, para aqueles que ainda não participaram ou que têm alguma dúvida possam tirar, né. E realmente hoje eu comecei a escrever a respeito de Yom Teruah, né, a festa das trombetas. E foi interessante porque depois de 2 horas que eu estava escrevendo, né, me veio um assunto na cabeça, né? Eu falei, preciso anotar alguma coisa para depois escrever sobre isso. Enquanto eu pensava em anotar, algo dentro de mim me disse, não, escreva agora, faça hoje esse estudo. As festas ainda faltam muitos dias. Agora, as pessoas têm que saber que estão no engano. E eu fechei a página do Word, onde eu estava escrevendo sobre Yom Teruah, abri uma nova página e nela eu escrevi tradições. E comecei um novo estudo. Baruch Yahu por isso. Perdão. Deixa eu tomar um café, eu tô com a garganta. Aqui é interessante porque aqui é um lugar onde quase todo dia chuvisca, então o ar deveria ser úmido. Em determinados momentos do dia fazem frio, mas tanto eu como a Eliane temos acordado, né, assim, com a garganta, com o nariz super seco, né? Não sei porquê. Uma coisa interessante isso. Bom, mas como eu estava falando, então, nós iremos falar sobre tradições. Nós temos que entender o seguinte, uma vez que as religiões, né, não foram criadas por Yahu, qualquer religião é uma tradição. Ou seja, 99% delas compostas, né, criadas por meio de mitologias, fábulas, crendices, misticismos. Então, tradições, né? Aquilo que muito se fala, aquilo que muito se repete, acaba se tornando uma realidade entre o povo. Por exemplo, aquela questão, né? Não pode
comer manga com leite. Durante muitos anos eu criei nisso. E na verdade era porque no tempo da escravatura, onde existia a plantação de manga, né? Então, para que os escravos não comessem a manga e tomassem leite, ou seja, fizessem uma coisa ou outra, foi colocado, né, que comer manga, tomando leite, ou tomar leite sobre a manga, né, matava. E isso existe até hoje. Pessoas que ainda creem nisso, eu criei nisso até uma certa idade, né? Da mesma forma que minha mãe me ensinou, tá vendo? Minha mãe me ensinou que nós não deveríamos tomar banho após o almoço ou a janta, né? Que teríamos que esperar 2 horas. Até hoje eu faço isso, embora eu já sei que cientificamente é comprovado que não tem nada a ver. A minha esposa, parece até que ela faz a propósito, mas é um costume dela. Ela acaba de almoçar ou de jantar e toma banho. E está viva. Eu continuo não fazendo isso, não porque eu creia que mate, mas porque eu nunca fiz. Vai saber, né? Mas, voltando, né? Então façamos uma oração para que a gente possa começar o nosso estudo. Vamos com calma, que esse é um estudo interessante, é um pouco diferente dos outros, mas eu acho que é adequado para o momento, né? Estão chegando muitos novos, né? E eles trazem aquela bagagem toda, né? Então é importante eles terem consciência de que aquela bagagem é inútil. De que para passar pela porta você não pode carregar nenhuma mala, né? Pai poderoso, eterno Criador, Yahu, te agradeço por ter me dado esse escrito de hoje. Te agradeço por me dar forças para estar aqui. Te agradeço, Pai, por me iluminar com o teu Santo Espírito e fazer com que eu observe as coisas, fazer com que eu entenda as coisas. Agradecer a Ti, Pai, por poder passar essas coisas, né? Agradeço a Ti por confiar a mim essa função. Sei que sou pecador, sei que sou errado, sou humano, imperfeito, mas Tu sabes que deixei em Tuas mãos a minha vida para que me modelasse da forma que achasses melhor. Agradeço, Pai, por tudo isso, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, então vamos lá. Tradições. Bom, vocês vão talvez estranhar, né, o assunto do estudo, né? Mas vocês vão ver que ele é muito direto, né, para mostrar o que queremos dizer, né? Conforme depois que Adão e Eva pecaram, né, foram expulsos do paraíso, eles tinham a consciência, né, de que existia um Hu, eles tinham a consciência de que esse Hu, Yahu, né, era o Criador. Eles foram gerando filhos e filhas, foi aumentando, né, o número de pessoas, mas as pessoas sabiam disso, né? Nós vemos, por exemplo, que no tempo de Enoque começou a se invocar o nome de Yahu.
Ou seja, até então ainda existia um conhecimento de que o Criador existia e se chamava Yahu. Com o aumento, da população, e também foram se dividindo, isso tudo começou a virar histórias, Os mais velhos contando para os mais novos, até que começaram então a surgir as fábulas no meio, os misticismos, E foram se criando então religiões. Então, muitas convicções foram surgindo, ao longo dos anos, conforme ia crescendo o número de povos e ia crescendo o número de religiões. Mas nós vamos falar de algo mais perto da gente, Como, por exemplo, no cristianismo, protestantismo, messianismo, judaísmo, São religiões que são baseadas em erros crassos, de interpretação ou mesmo de nunca terem sido lidas as bases, que compõem, que está na palavra de Yahu, pela grande maioria dos que se dizem, que seguem tais tradições, achando serem ensinos da palavra de Yahu. Durante os anos, pessoas acreditaram em muitas coisas, que eles se lembravam. Veja bem, olha o termo, se lembravam, que a palavra de Yahu dizia. Mas na realidade, eles estão se lembrando, ou estavam se lembrando, do que outras pessoas haviam dito a elas. Entendem? Alguns desses erros, são sérios. E alguns nem tanto. Mas erro é erro, E como nós sabemos, uma verdade, meia verdade não é uma verdade inteira. É uma mentira inteira. Então, para se ter a verdade, se caminhar na verdade, não podemos ter meias verdades no meio. Então, qualquer erro nos tira do rumo. Hoje nós vamos estar dando uma olhada, por exemplo, em alguns textos da palavra que foram totalmente distorcidos, por causa da tradição, do diz que me diz. Nesse primeiro momento, porque eu acredito que seria até interessante futuramente, não digo já, mas colocar outros pontos, além dos que nós vamos abordar hoje. Então, nesse primeiro momento, iremos abordar questões mais simples. Mas pretendemos irmos cavando cada vez mais fundo, para que alguns que ainda tenham dúvidas, possam tirá-las de suas vidas, e viver o caminho da verdade livres das impurezas criadas pelas fábulas e tradições. Que nós sabemos ser muitas. Então eu separei algumas coisas aqui para que nós observássemos, e percebêssemos que realmente o que eu estou falando tem motivo de ser, que não é uma ilusão da minha cabeça, Por exemplo, todos nós nos lembramos, de haver 3 homens sábios ou 3 magos do Oriente, na história de Natal.
Mas se nós formos observar na palavra de Yahu, além, é claro, de que ela não vai corroborar com a festividade do Natal, não nos diz quantos magos haviam. Não diz. Você pode jurar que é 3, né? Quase todo mundo. Mas não diz. Quer ver? Vamos ler aqui a ocorrência, né, sobre isso em Matitiahu, Mateus capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E tendo nascido Yahushua em Belém de Arudá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Bom, uns significa que tinha mais que um, mas não necessariamente significa que eram 3. Nós vamos perceber que nós acabamos assumindo que eram 3 pela leitura de Matitiahu, no capítulo 2 também, no versículo 11, que diz assim: E entrando na casa acharam o menino com Miriam sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E acharam, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, observem, são mencionados 3 presentes que foram dados a Yahushua quando era criança. Mas não podemos dizer que por isso eram 3 reis. Foram dados ouro, incenso e mirra. 3 tipos de coisas que eram valiosas. Mas em nenhum momento diz que cada um dos 3 reis magos deu um dos presentes. Então, nós não podemos afirmar de forma alguma quantos magos eram a partir desse verso. Nós sabemos que tem que ser pelo menos 2, né? Porque era uns. Mas poderiam ser 10, 4. E ainda temos que ver que tem mais uma outra coisa, né? Que também nós cremos durante algum tempo em nossa vida, eu creio que tem gente que ainda crê até hoje, é que diz que os magos chegaram numa manjedoura, né? Mas se nós formos ler aqui o capítulo, o versículo 11 do capítulo 2, ele começa dizendo: e entrando na casa. Quer dizer, não foi no momento em que o Mashiach foi concebido. Foi algum tempo depois. Eles já tinham voltado, né, de Jerusalém para Cafarnaum e já estavam na casa de Yosef e Miriam. Nós assumirmos, né, então, que são 3 por muito tempo e que foram na manjedoura e tem lá os presépios e tudo feito aí, né? Que no fim isso acaba se tornando como se fosse uma verdade. E muita gente pode até jurar que isso tudo está escrito na palavra de Yahu. Só que não está escrito. É a tradição
É as fábulas, é o mito que nos leva a nisso crer, embora erroneamente. Observe, eu estou falando sobre isso para demonstrar. Muita gente mete pau, não, porque foi mexida na palavra, porque mexeram. E eu, a cada dia que passa, eu sei que foi mexido. Né? Porque a gente começa a discernir os espíritos. Mas a cada dia que passa, eu percebo que muito mais do que mexido, ocorreu sim que foram inventadas muitas fábulas sobre a palavra. E que as pessoas, como elas não leem a palavra, creram nisso e isso acabou se tornando uma realidade nessas religiões. Mas isso não torna uma realidade no plano de Ahu. Percebe? Então, muitas vezes a gente fala, não, são erros, né? De copista ou mesmo aumentaram, tiraram, modificaram, enfim. E eu tenho notado que muita coisa que dizem ter sido modificada, na verdade foi mal interpretada. Mas continuemos a ver outras passagens, né? Onde nós vamos ver como certos mitos, fábulas, tradições, né, se tornam verdades para aqueles que não estudam. Por exemplo, muitas vezes, né, você já deve ter ouvido, eu ouvi muito isso, né, preguei isso, né, principalmente quando eu era testemunho de Jeová. Pessoas repetirem, né, para outras e ficarem explicando, inclusive, que a palavra de Ahu diz, né, que o leão morará com o cordeiro. Mas, na verdade, não existe tal passagem. Você pode até dizer, como não? Quer ver? Porque, na verdade, o que está escrito é que o lobo morará com o cordeiro. Vamos ler primeiro em Yeshayahu, Isaías 11:6. Diz assim: E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Observe, o texto começa com e morará o lobo com o cordeiro. Numa demonstração total de paz, porque o lobo é um dos maiores inimigos, né, vamos dizer assim, os maiores predadores, né, dos cordeiros. Ainda temos aqui, né, se nós continuarmos lendo, em Isaías 65:25, diz assim: O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Se apacentar juntos significa morar junto, viver junto. O lobo e o cordeiro. E depois nós vemos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz Yahweh. Então, essa afirmação que muita gente faz, né, principalmente esse de Jeová, adventistas, né, de que o leão morará com o cordeiro, né, não é extraída da palavra.
é sim extraída do passar dos anos, as pessoas irem modificando o que estava escrito em suas mentes, e ao invés de ir reler para ver se era correto aquilo ou não, foram passando para frente. E milhões creem assim. Mas nós vimos aqui que não existe tal afirmação na palavra. A tradição, a fábula, a mitologia, assim colocou nas religiões. Um outro fato interessante, que nós vamos colocar agora, é, por exemplo, a questão de Sansão e Dalila, o tão famoso corte de cabelo, produzido por Dalila, nas 7 tranças de Sansão. Você já deve ter ouvido falar nisso, você já deve ter falado disso, você pode até crer nisso, Mas será que é assim? Será que é verdade? Dalila cortou as 7 tranças do cabelo de Sansão? Vamos ler em Juízes, no capítulo 16, versículo 19. Então ela, Dalila, o fez, Sansão, dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então, quem cria que Dalila cortou o cabelo de Sansão, o crê não pela palavra, o crê pela tradição do que é dito, o crê pelo misticismo que foi colocado na história toda, e pelas fábulas. Aquele diz que diz, Uma parte importantíssima, inclusive, que tapa a boca de muito historiador, é a questão, por exemplo, de que em Êxodo, em nenhuma parte onde tem as passagens que contam, da abertura do Mar Vermelho, do povo Yashuru atravessando, depois o exército de Faraó entrando atrás deles, no mar aberto, e finalmente sendo morto, porque o mar fechou em cima deles. Em nenhum momento encontra-se, que Faraó se afogou nessa travessia do Mar Vermelho. Quer ver? Nós vamos ler um relato comprido, que é o relato que fala sobre isso. Nós vamos ler inteiro, para que você possa perceber que não confere, tá? Vamos ler em Êxodo, do capítulo 14, 23, até o 15, 21. No 23 diz assim, do capítulo 14, que nós vamos iniciar. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó. Veja, não diz que Faraó entrou. Entraram todos os cavaleiros, entraram todo o exército. E os seus carros, e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, Yahu na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios,
e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Arru, porque Arru por eles peleja contra os egípcios. E disse Arru a Moshe: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moshe estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, porque o mar veio fechando de lá para cá. Eles estavam do lado de lá, o mar abriu, eles vieram atravessando, os exércitos egípcios vieram entrando atrás deles. Quando eles perceberam que eles estavam entrando numa enrascada, eles deram meia volta. Só que o mar veio fechando de lá para cá, porque ainda tinha gente do nosso povo chegando à margem do outro lado, né? Percebe? Não foi, fechou tudo. Não, ele veio fechando assim, como diz aqui. Ao fugirem, foram de encontro a ele, porque o mar vinha vindo fechando. E Arru derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Então observem, nós observamos aqui que provavelmente nem todo o exército entrou. Porque diz assim, cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. O que abre, a perspectiva de podermos entender que junto de Faraó ficaram alguns soldados ou alguns comandantes, olhando. Nenhum deles ficou vivo, dos que entraram. Mas os filhos de Ashuru foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim Arru salvou Ashuru naquele dia da mão dos egípcios. E Ashuru viu os egípcios mortos na praia do mar. Porque como a água veio ao contrário, eles não foram aparecer lá, na praia por onde entraram, mas sim na praia onde já estavam o povo. E o povo viu os mortos na praia. Aí no 31 diz assim: e viu Ashuru a grande mão que Arru mostrara aos egípcios. Nós sabemos que desde o momento em que Moshe foi mandado ao Egito, para retirar o povo de lá da escravidão, e Arru fez tudo sempre para demonstrar o seu poder. Tanto que Faraó falou: tá, pode ir, mas aí Arru ia lá e endurecia o coração de Faraó para que pudesse ter mais uma praga, ou seja, para que pudesse mostrar mais poder ainda, Então, como nós vimos aqui no 31, e viu Ashuru a grande mão que Arru mostrara aos egípcios. Se o faraó, com todo o seu exército, todo mundo, tivesse entrado no mar e tivessem falecido, afogados,
Os egípcios não saberiam disso. Portanto, mais uma prova de que Faraó ficou lá na praia a observar e provavelmente com um grupo de pessoas, um grupo de soldados, um grupo de talvez comandantes, não sei, né? E viu Yashuru, né, a grande mão de Ahu, a grande mão que Ahu mostrara aos egípcios. Aqueles que morreram não tinham como contar o que aconteceu. Então eles não poderiam mostrar aos egípcios. Entende? E temeu o povo a Yahu, e creu em Yahu e em Moshe, seu servo. Aí nós iniciamos o capítulo 15, a partir do versículo 1, né, que nós vamos até o 21. E diz assim: Então cantou Moshe e os filhos de Yahu este cântico a Yahu. E falaram dizendo: Cantarei a Yahu porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Yahu é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu rol. Portanto lhe farei uma habitação. Ele é o rol do meu pai, por isso o exaltarei. Yahu é rol de guerra, Yahu é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó. Observe que não diz o carro de Faraó, né? Os carros de Faraó. E o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Yahu, se tem glorificado em poder, a tua destra, ó Yahu, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Soprastes o teu vento, o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Yahu, quem é como tu entre os ourim? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram. Os poderosos moabitas apoderou-se um temor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra. Até que o teu povo houvesse passado, ó Yahu. Até que passasse este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Yahu, aparelhaste para a tua habitação,
no santuário, ó Ru, que as tuas mãos estabeleceram. Yahu reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e Yahu fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Ashuru passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai a Yahu, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Percebem? Onde diz que Faraó morreu? Então, a clarificação que nos dá, ler essa passagem, é interessante porque ela arruína, a reivindicação dos céticos, que estudam as histórias egípcias, dizerem que nas histórias dos egípcios, dos egípcios, não lista qualquer faraó, que morre durante esse período. Ou seja, Faraó tinha que assistir seu exército morrer para glorificar a Yahu, ficando na margem a observar tudo. Entenderam? Veja, não foi mexida na palavra, mas sim foi colocado muita tradição, foi colocado muita fábula, foi colocado muito misticismo nessa história. E pode perguntar aí, 99% das pessoas, Faraó morreu no Mar Vermelho? E elas com certeza lhe dirão sim. Um outro fato, pequeno assim, mas que é dito, é que a palavra de Yahu, por exemplo, não diz que a maçã de Eva era mesmo uma maçã. Leia Gênesis 3. Ela genericamente é mencionado como uma fruta, mas jamais especificando-se que seja uma maçã. E quanta gente você conhece que fala que o fruto do pecado original era a maçã? Observe uma outra coisa que é absurda. Dizem que em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, Yahushua nos diz que o reino de Yahu está dentro de nós. E o pior, nas BLH, Bíblia na linguagem de hoje, está escrito mesmo. Dentro. Modificando totalmente o sentido, Porque a palavra correta ali é dentre ou entre, que tem um significado completamente diferente. Porque Yahushua disse que o reino estava dentre ou entre vós, porque eles, como sendo o rei do reino, ali estava. Percebem? Pergunte a qualquer evangélico. A grande maioria dos messiânicos. Onde está o reino?
estamentos. Não, não é isso que foi dito. Veja, essas convicções errôneas, né, são bastante secundárias, vamos dizer assim. Né? Contudo, elas são ensinadas frequentemente em escolas dominicais e do púlpito da cristandade. Mas elas estabelecem um padrão perturbador. Porque quanto daquilo que nós cremos está na palavra e quanto daquilo que nós cremos é tradição, é fábula, é mitologia. Então isso perturba. Observem, foram criadas religiões inteiras, né, em sistemas de convicção, devido à falta de pensamento crítico. Sabe, as pessoas vão às igrejas, as pessoas vão às sinagogas, vão onde forem, elas escutam e não procuram ver se aquilo é realidade. E depois saem falando como sendo verdade. Por exemplo, o mormonismo, né? Fundado por Joseph Smith, que reivindica ter recebido revelações do Deus dele, né? Nos anos 1800. Nos anos 1800. Eles são chamados Mormons, né? Ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm até um livro deles, eu já li inteiro. Eles insistem, né? Que eles fazem parte da ortodoxia cristã. Ou seja, das igrejas ditas cristãs, populares, por aí, advindas do catolicismo, né? Que compartilham as mesmas doutrinas fundamentais. Essas igrejas discordam deles, né? Porque as revelações de Joseph Smith, registradas no seu livro dos Mormons, né? São muito suspeitas, são absurdas, né? Esse livro reivindica revelar a história de civilizações antigas, né? Na América, que tinham convicções cristãs e hebraicas. Infelizmente não existe nenhuma cópia antiga desse livro, né? Mas tem uma passagem muito interessante, né? Porque Joseph Smith, né, arrumou uma pessoa e ele ia ditando o que ele falava. E essa pessoa ia anotando, escrevendo. E a esposa, né, desse homem que ia anotando, escrevendo, escutava o que Joseph Smith ia falando. E ela um dia chegou para o marido e disse, né? Mas isso que esse homem fala é heresia. Pare de escrever o livro. Então esse homem disse a Joseph Smith que não sabia o que tinha acontecido e que o livro havia sumido. Aí Joseph Smith disse, isso acontece. Vamos reiniciá-lo. E o homem disse, está bem. E imediatamente Joseph Smith disse a ele, pode ser que algumas coisas saiam diferentes, porque a revelação é a mesma, mas a forma de falá-la pode ser diferente.
Então, nenhuma pessoa, lugares ou nações listadas, né, nesse livro foram encontradas. Há zero de evidência histórica ou arqueológica para apoiar os escritos de Smith. E olha que loucura! Houve 3.913 mudanças no livro desde a sua primeira impressão. Joseph Smith, né, que reivindicou ser um profeta do Deus dele, né, fez 64 profecias específicas. Né? 6 ocorreram. Agora, algumas das profecias deles, por exemplo, que incluíam o JC, né, voltar à Terra em 1890. Outra falava que a Lua seria habitada por pessoas de 6 pés de altura. E, gente, a gente não aprende no Taná que um profeta de Yahu não pode falar 10 profecias e se cumprirem em 5. Tem que estar 100% correto nisso. Na realidade, nós encontramos lá em Deuteronômio, né, no capítulo 18, de 21 a 22, que demonstra um teste para isso. Né? Se o que o profeta diz não acontecer, ele não é um profeta. E isso não soa com muito bom senso, né? Porque se eu sou um profeta do Hu, que escreveu o plano, está tudo predeterminado, e eu digo, vai acontecer isso, e não acontece, é porque eu não sou um profeta de Yahu. O texto diz assim, né? E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que Yahu não falou? Quando o profeta falar em nome de Yahu, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Yahu não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Percebe? Isso ocorre com Ellen White, com tantos outros, né? Agora tem o tal de Cacô Felipe, sabe? E assim nós encontramos centenas de escritos, né, de tradições criadas por homens. Por exemplo, no Talmud, nós encontramos o quê? A discussão sobre a Torá. Rabinos que falam com rabinos com relação às leis da Torá. Chegaram a 613 leis. E você pode ter certeza de que quem pratica o judaísmo, ele dá muito mais valor ao Talmud do que ao Taná. Ele acredita que os rabinos são santos homens, são sábios. Isso é aquilo, né? Não acreditei nas fábulas judaicas, mas tudo bem. Muitos falsos profetas que dizem profetizar em nossos dias, né, também. Outros que dizem que existem tradições boas e tradições más. Como é que é isso? Por exemplo, não roubar seria uma tradição boa. Mas peraí, não roubar é uma das leis. Quais são as tradições más? Aquela, por exemplo, que está no Talmud, que diz que se você achar uma carteira na rua cheia de dinheiro e descobrir que o dono é um gentil, não precisa devolver.
E por aí vai, né? Eu digo que o que não está na palavra de Yahu é humano. E todos os homens pecaram. Portanto, não podemos crer neles. Observe, assim diz Yahu: maldito o homem que confia no homem. Então ele está dizendo que aquele homem que confia no que ele escuta de outro homem sem ver se aquilo é verdadeiro, é maldito. E no mesmo verso ele diz: e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Yahu. Então, maldito é o homem que confia em outro homem e o homem que confia em si próprio. Jeremias 17:5. Talvez devêssemos nos lembrar, né, do mandamento da palavra de Yahu, escrito por Shaul em uma de suas cartas, né? Ponde tudo à prova, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. No livro das Lamentações, o capítulo 3, versículo 40, né, nós lemos assim: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los, e voltemos para Yahu. Ou seja, nós temos sempre que parar, pensar no que está acontecendo, no que nós estamos falando, no que nós estamos crendo, comparar com essas escrituras, orar ao Pai para que o Espírito nos dê entendimento, para que nós possamos provar isso para nós mesmos, que aquilo tudo é verdade. E se tiver alguma coisa que for inverdade, que voltemos a Yahu. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, Shaul diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que a Yahushua HaMashiach está em vós, se não é que já estáis reprovados. O que ele quer dizer com Yahushua HaMashiach está em vós? Porque se você não está reprovado, você está vivendo de acordo com o seu exemplo, que é Yahushua. Ele mesmo diz que nós temos que atingir a estatura completa do Mashiach, não é isso? Agora, se nós já estamos reprovados, com certeza, Yahushua não está vivendo em nós. Então, esses textos, né, nos demonstram que nós não podemos ficar à mercê de tradições, de fábulas. Nós também somos advertidos sobre ser levados por ensinos enganosos. Em Yahuanã Aleph, 1 de João 4:1, é muito claro esse texto. Diz assim: amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Hu, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Observe, provai se os espíritos são de Hu. Tradições humanas jamais podem ser utilizadas se você quer ser um servo de verdade. Shaul, na sua carta a Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, ele é muito claro. Ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a palavra de Yahu. Não é do que nós estamos falando, as tradições, as fábulas, as mitologias. Nós ainda lemos em Yeshayahu, Isaías, no capítulo 29, versículo 13, o seguinte: porque Yahu disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Percebe? E isso não é válido a Yahu. Outra coisa, ser levado por emoções. Provérbios 28, 26 diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será remido. Porque vocês têm que convir comigo que as emoções estão ligadas aos sentimentos, ao coração. E existe até um que diz enganoso ao coração, né? Tem gente que é sempre levada por emoções. Acredita no que está sendo dito por alguém, numa igreja ou fora dela, seja onde for, dependendo daquilo que ela sentir em seu coração, nos seus sentimentos. E aqui em Provérbio diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Acreditar em mitos. Shaul, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Hu, que consiste na fé. Assim o faço agora. Esse assim o faço agora me diz algo que eu estou passando hoje. Eu, desde 82, quando entrei na igreja como ancião, eu sempre fui muito polêmico. Eu sempre discuti tudo. De uns 2, 3 anos para cá eu venho me acalmando. É o Pai trabalhando em mim. Não que eu aceite o erro, mas eu tenho sido menos agressivo e eu não tenho mais discutido. Eu tenho usado muito, por exemplo, no Facebook, bloquear. Perturbou, bloqueia. E Shaul diz aqui: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Hu, que consiste na fé. Assim o faço agora. Porque nós temos que lembrar que em outras cartas, nós vemos em Atos, por exemplo, que Shaul ia na sinagoga disputar a palavra, né? Isso geralmente ocorre enquanto a gente ainda não percebeu que ninguém ganha ninguém. Se o Pai não chamar e ele não for eleito, por melhor que você conheça a palavra, por melhor que você fale, ninguém vai ser convencido por você. Então é o que ele diz: assim eu faço agora. Evita. Para que eu vou ficar discutindo com uma pessoa que não tem a visão? Só se for por orgulho
ou se for porque eu acredito que eu posso mudar a visão da pessoa. Como eu sei que não tem como mudar a visão da pessoa, o próprio Machado disse, né, ao homem impossível, então é por orgulho. Um servo de Yahweh não pode ter orgulho. Ainda Shaul, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ou 4, ele diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso era previsto, isso é predeterminado, isso está no plano. Ainda em sua carta a Tito, capítulo 1, versículo 14, ele diz: não dando ouvido às fábulas e arudim, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Observe, a maior parte, do livro de Provérbios implora para que os leitores procurem pela sabedoria. Uma outra coisa também, que atrapalha muito o ser humano nessa busca é o método científico moderno, porque é uma outra fonte para o pensamento crítico. Meus irmãos, para nós encontrarmos verdades absolutas na palavra e no estudo, na palavra de Yahweh, é só mesmo se nos for dado ver. Percebe? Não tem jeito. Se não nos foi dado ver, nada acontece. Pedro, Kefa, ele também implora, que possamos dar a razão para o que nós acreditamos. Em 1 de Pedro 3,15 ele diz assim: antes santificai a Yahweh em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quantas pessoas você conhece que, se você chegar nela e perguntar por que você tem essa esperança, primeiro você tem que ver se ela tem alguma esperança, E se essa esperança é alguma coisa além de um emprego novo, ganharmos dinheiro, ser curado, Então vê se existe a esperança verdadeira nessa pessoa e aí perguntar-me, me responda, por que você crê assim? Quantas pessoas você conhece que irão te dizer com exatidão o porquê elas creem da forma que elas creem? E quantas vocês conhecem que vão dizer, não, porque fulano disse isso, porque ciclano disse aquilo? Então, sabermos o motivo, a razão da esperança que há em nós, é a base para a fé da palavra de Yahweh, ao invés de ter a fé cega que o mundo tem. Em outras palavras, nossa fé é estar baseado na realidade, em fatos e razão. Nosso coração, como diz Shaul, pula de fé em fé, conforme nós vamos aprendendo. Mas com a nossa mente nós buscamos a solidez, ser íntegro.
Observem, Yahushua disse em Matitiahu, Mateus 22, 37 a 39. E Yahushua disse-lhe: amarás teu Hu de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, nós sabemos que nós não temos que nos amar. Porque nós temos que amar Yahu de todo o nosso coração. Se nós amamos Yahu de todo o nosso coração, que parte de nós sobra para nos amar? Mas ele diz que da forma que nós somos, que gostaríamos de ser tratados, que nós tratemos os nossos irmãos, que são os próximos. Romanos 12, 1, 2, diz assim: Shaul, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Hu, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Hu, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Que é como a luva e a mão, para o que disse Kefa, que nós lemos agora em 1 de Pedro 3,15. Antes santificai a Yahu em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Faça uma experiência. Se você ainda frequenta alguma beit, alguma sinagoga, alguma igreja, algum sei lá o quê, pergunte a alguns irmãos a razão. Quer dizer, primeiro pergunte se ele tem, alguma esperança. Ou qual a esperança. E em seguida a razão. Você vai observar que muitos poucos, se nenhum, que é o mais fácil de acontecer, irá saber dizer alguma coisa. Veja, não existe proveito nenhum quando alguém diz: eu acredito nisso porque alguém me disse assim. Você tem que saber por que é assim. Isso também nos diz que a mente, o conhecimento e o intelecto são parte vital e fundamental do verdadeiro servo de Yahu. Então, meus irmãos, ignorar esses mandados e convidar porta dentro as teologias aberrantes, cultos, fraudes e decepções que eles trazem, a inabilidade para defender a verdade, também afasta as pessoas e convida ao ridículo. Eu conheço centenas de pessoas que chegam a beirar o ridículo naquilo que elas pregam. Não tem convicção de nada. Tudo que lhes é dito acaba virando verdade. Uma pessoa dessa, com certeza, não foi dado ver a verdade. Então, o melhor que nós temos a fazer é revisar esses mandatos da palavra de Yahu, que são muito importantes, não seguir a tradição, não seguir as fábulas,
não acreditar em mitologia, né? Nunca esquecer disso. Estudar a palavra de Yahu, a Bíblia, né? E não nos conformarmos com o que nos dizem, né? Pastores, padres, rabinos, roches, morés, etc. Que assim como os contadores de história, né? Geralmente eles também têm uma imaginação muito fértil. E sempre se apegam a tradições e contos da carochinha. E o pior, eles acabam crendo nisso. Por isso que Yahushua diz em Matitiahu, Mateus 15,14, né? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E por favor, nunca se esqueçam da ordem que nos é dada em Apocalipse 18,4, onde nós lemos assim: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, meus irmãos, o estudo de hoje é esse. Não era para ser, mas era esse que tinha que ser. Onde fica bem claro, né? Que jamais devemos seguir tradições, mesmo aquelas que muitos caras de pau chamam de boas. Não devemos ficar ouvindo os mestres por aí, sem ver se o que eles estão falando é realidade na palavra. Aqueles primeiros exemplos que nós demos, né, no início do estudo, demonstram claramente como coisas, né, 3 reis magos. Quantas pessoas você conhece que sabem que não são 3? Você sabia que não são 3? Bom, meus irmãos, são 4 horas e 40 minutos, eu falei pra caramba. Eu vou agora renderizar, vou mixar e vou deixar indo pro YouTube enquanto eu vou dormir. Amanhã cedo vai estar no ar. E aí eu vou distribuir a apostila. Tá? Amanhã é segunda-feira, né? Tudo começa outra vez no calendário pagão. E como eu sempre digo, ao passar em frente a um Bradesco, lembrem-se da gente. Qualquer troquinho que você colocar para nós na nossa conta vai nos ajudar a nos manter vivos. Vai ajudar a manter a estrutura que nós necessitamos para estar aqui conversando contigo. Ninguém quer ficar rico aqui não, tá? Então, meus irmãos, que a paz da Yahushua HaMashiach esteja sobre ti e que preste atenção naquilo que te dizem, preste atenção naquilo que te ensinam. E a única forma que você terá de saber se é verdade ou não, primeiro é você ser chamado, eleito e te ser dado ver. E segundo é procurar na palavra de Yahu se aquilo que estão dizendo condiz com as palavras de Yahu. Então, eu me despeço, desejando a todos Boker Tov, né, que vocês vão estar acordando daqui a pouco. E, como sempre, um beijo na
acontece no coração. Shalom, shalom. Fui.